Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós pedimos a Tua graça, Teu Espírito Santo sobre nós. Pedimos a intercessão da Virgem Maria sobre este momento. Que nós possamos fazer tudo conforme a Tua santa vontade. E proclamar Teu nome santo. Tua vitória em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Amém. Amém. Então vamos começar? Bora. Valeu. Boa noite! Não, peraí, de novo. Você chegou! Boa noite! Está feliz! Você está assistindo? Se você está assistindo, ouvindo de noite, boa noite. Se é de manhã, bom dia. Se é de tarde, boa tarde. Para quem é de tarde, boa tarde. Estamos muito felizes. Neste dia, nós estamos gravando na véspera da Ascensão do Senhor. Pode ser que você vai escutar em outro momento aí, mas a gravação é na véspera da Ascensão do Senhor. E nós vamos conversar sobre um tema que é quase uma ascensão para a mulher solteira desesperada, que é o tema do namoro, discernimento de namoro, esses rolê todo aí. Foi um tema muito pedido pelos nossos ouvintes, falar de namoro. Então essa é a parte 1. Próximo after é a parte namoro, parte 2. E porque é difícil de zerar esse tema, né? Eu acho que em 2 também a gente não vai zerar. Mas a gente vai conversar aqui, dar um pouco da nossa experiência. Temos entre nós aqui no after, nessa noite, a Vanessa não pôde estar, mas somos hoje 3 solteiras. Da Banaia solteiras. E você não viu, você que está ouvindo não viu. É eu, Franciele, a Brenda e a Paola. E temos 2 casadas, a Bana e as casadas. Tchauzinho de Miss. E aí temos eu e a Paola, ó, quase profecia. Eu e a Brenda namoramos. Quase uma profecia. Vamos rezar. Eu sou da comunidade Shalom, a Brenda também, e o meu namorado não é de Shalom, então a gente vai conversar sobre isso, porque o namorado da Brenda é. A Carol é casada com um jovem senhor que não é da comunidade também, deixa eu conversar um pouquinho sobre isso. Quando eles namoraram também não era da comunidade, né, Carol? Não. E André e o Edu também não era, né? Não eram. Nenhum dos dois era antes. Agora os dois são. Então, se você não é da comunidade, meu irmão, sinta-se à vontade aqui para falar sobre isso, porque dá para falar. A gente sabe como é a sua vida, que você tem vivido. Os pão amassado que você tem comido, a gente consegue entender. Então, beleza. Ó, eu acho que a Carol pode falar um pouco, começar esse after, a Carol pode falar um pouco sobre como ela vê, eu acho que a Carol sempre traz essa visão tão bonita das coisas, né? Carol, como você vê o namoro? Como é para você essa experiência de namorar? Um pouquinho, conta aí. Logo eu, assim, no início, mas vamos lá. Esse negócio de jogar a gente no fogo, vai lá. Vai, se queima! Então, pra mim, a visão do namoro, né? Primeiro, né? Eu comecei a namorar, eu nem conhecia a comunidade. Nós começamos a namorar, a gente tinha 16 anos, né? Eu e meu marido. Então, foi bem um namoro juvenil, assim, né? Com todas as suas realidades, mas que eu vi muita providência de Deus depois, durante todo o caminho do namoro. E até entender o que era o caminho do namoro. Porque quando a gente é novinho, assim, a gente acha que é só se conhecer e curtir, e é isso aí, vamos continuar assim, né?
nós não trabalhávamos, então nossa única preocupação era ficar um com o outro, Namorar, assim, né? Era se dar uns pega ali no final de semana. Mas nada. Difícil. Claro que depois de uns meses a gente já via que era muito concreto que a gente via, assim, né? Apesar de tão novos, né? E a gente já falava, assim, uma vida juntos, né? Só que com toda a imaturidade do mundo, né? Toda a imaturidade, assim. Sem saber o que nos guardava, né? E aí a gente foi namorando com... A gente era do grupo de jovem, fazia, né? Ia com os amigos, assim, à noite nas lanchonetes, sempre saía do grupo de jovem para lanchonete. E assim que a gente vive o nosso namoro, né? Sempre com muita amizade. E aí a gente foi se conhecendo cada vez mais. Conhecemos a comunidade Shalom, daí onde a gente foi entendendo melhor o que era o namoro, né? O que pré-definiu um namoro, né? O conhecimento um do outro, o cuidado um do outro. Essa visão já também de céu, né? De céu que contempla a vida do outro, que contempla a dignidade da vida do outro. E quando a gente ia lutando, né, para viver um namoro que a gente acreditava que era a vontade de Deus, muitas coisas se levantavam, né? E uma das realidades que a gente ia vivendo, assim, era esse cuidado mesmo, né? O cuidado com a pessoa do outro, né? A gente sempre, eu e o Júnior, a gente sempre teve muito esse cuidado, assim, de olhar um para o outro e fazer prevalecer sempre a dignidade do outro, buscando conhecer cada vez mais, buscando entender o que até que ponto a gente poderia caminhar, até que ponto a gente poderia, vamos falar, né? Ter carinhos, ter cuidado. E isso era uma das formas que a gente tinha de se amar mesmo, né? Buscando já um casamento, porque eu lembro que com um ano e pouco de namoro, a gente já começou a se preparar para casar, né? E aí a gente já foi vendo que Brenda, foi tudo muito rápido. Ligeiro, né? O negócio foi ligeiro, foi ligeiro. O próprio início do namoro foi muito rápido, né? E aí a gente já se preparava, assim, a gente já trabalhava. Com 2 anos de namoro eu comecei a trabalhar, ele sempre trabalhou, né? Eu já conhecia ele, já trabalhava, assim, estudava e trabalhava. Eu, quando entrei na faculdade, comecei a trabalhar na área. E aí a gente já começou a guardar o nosso dinheirinho, assim, né? Comprando o nosso carro, daí tudo junto, assim, né? A gente sempre teve esse cuidado de sempre ter o dinheirinho junto, né? Construir a vida juntos. E aí a gente comprou o nosso carro, depois a gente aí a preocupação do homem é muito financeira, né? Aí o Júnior já se preocupava em, bom, eu quero noivar, mas como é que eu vou noivar se eu não tenho casa, né? E a providência de Deus nos deu essa grande graça, né? A gente tem uma amiga nossa nos disse onde a gente poderia conseguir ter uma casa, né? Que é aqui onde a gente mora hoje. E aí a gente veio atrás, nossos pais ajudando, e a gente conseguiu comprar nossa casa, foi onde a gente conseguiu noivar, né? Foi um noivado assim bem doido. Mas eu vejo muita providência de Deus assim através da vida dos nossos amigos, das pessoas que sempre cuidaram muito da gente, assim. E esse tempo de namoro foi muito isso, assim, né? Tempo de cuidado, e de reconhecendo o que era mais importante, né? O que era mais importante. A gente queria viver da forma que a gente queria viver e aquilo que realmente Deus queria para nós, porque a partir do momento que a gente conheceu mais o que era o caminho do namoro, né? A gente buscava mesmo trilhar essa essa vontade de Deus na nossa vida.
Cara, eu consegui extrair várias dicas aí do que você foi falando. Várias coisas legais que eu acho que a gente dá para aplicar. Por exemplo, já conversar até onde eu posso ir, quais são os limites do outro, né? Ter esse diálogo, até onde é legal, até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir. Esse diálogo de. Claro, eu sempre ouvi aqui, o namoro é um caminho para o casamento. Então, eu vou namorar, mas eu vou namorar olhando para um lugar, para um discernimento do meu estado de vida. E esse diálogo é fundamental, né? Eu tenho uma graça. A graça do meu namoro é que meu namorado ele já foi da toca, então ele já viveu celibato por 4 anos, e ele já foi seminarista por 3 anos. Então eu falei assim, filho, Mas amado, que deu, né? vamos lá, então, fechou, né? Fechou aí, não é celibatário, não é Padre. sacerdote, tá tudo, obrigada, Senhor. Obrigada. A gente fala isso brincando, mas o namoro também é justamente esse lugar do discernimento da vontade de Deus, né? Tipo, a gente Sim. entra no namoro super pensando aqui na cabeça de não, pô, a gente tá namorando porque a gente vai casar. Mas muitas vezes a gente sabe de vários casais que, tipo, perceberam no namoro, às vezes no noivado, de que não era isso. Às vezes você não estava noivando com aquela pessoa que talvez estivesse reservado para você, né, dentro da vontade de Deus. Não pensando naquele príncipe, naquela princesa perfeita, né? Até porque isso a gente já desconsiderou, porque não existe, né? Mas, cara, quem é essa pessoa que também passa pela vontade de Deus, né? E se a gente às vezes não vai com essa mentalidade aberta, o rolê fica muito louco, né? Porque o namoro é também um lugar de discernimento da vontade de Deus. Então, o bagulho é tenso. Vou discernir, né? Tô ali namorando e rezando e entendendo. E rezando, pedindo a Deus a graça o tempo inteiro, assim, tipo, será que é isso mesmo? Será que é realmente a vontade de Deus eu casar? Eu acho que é um momento muito propício para se questionar, né? Será que realmente Deus quer será que eu sou chamado ao matrimônio? Será que realmente eu sou chamada a me casar ou o meu lugar é outro? E será que isso se encaixa, né, na minha vida, na minha identidade? Porque com certeza em outros tempos, talvez se a gente não conhecesse Deus, a gente não teria esse olhar de discernimento, né? Tipo, é realmente. Não, talvez não teria outra opção, mas eu acho que uma coisa bem legal de a gente falar é que, meu irmão, existe outras opções para você. Se você não se sente chamado a casar, existem outras opções, né? Você pode ser sacerdote, você pode ser celibatário. Nem todo mundo. E aí uma frase libertadora. Que talvez a André possa comentar um pouco sobre isso. Tipo, nem todo mundo é chamado ao matrimônio. Nem todo mundo é chamado ao sacerdócio, nem, tipo, tem homens que não se sentem chamados ao sacerdócio e nem se sentem chamados ao matrimônio. E aí eu posso ser chamado a ser celibatário, que é ofertar minha vida inteira, né? Não que a André é matrimônio também, mas ela pode acompanha vários filhos espirituais, né? Pode comentar um pouco sobre isso. Sim. Também tem uma questão, né, que também é preciso também ser muito tranquilo na definição do estado de vida, porque eu já vi muitas vezes, por exemplo, eu sei que o meu estado de vida é o matrimônio, mas não aparece um José, não aparece na minha vida. Primeiro vamos parar com essa história de procurar um José e uma Maria, né? Eu já falei uma vez sobre isso, né? Se eu estou procurando o José, será que eu sou uma Maria? Né? Se eu, né, os meninos, eu quero uma Maria para a vida. E tu é digno de São José, minha querida. Tipo assim, eu não estou nem no dedão do pé de Nossa Senhora. Vou esperar que meu marido seja São José, por favor. Vou pedir para que São José interceda por ele. Isso sim, eu sempre peço. São José cola no Eduardo. Mas o resto, não posso pedir para que ele seja igual, né? Que dirá eu seja igual a Nossa Senhora. Então, primeiro isso. Ok, fechei. Não é matrimônio, é isso mesmo. Beleza. Passa um ano, passam 2 anos e vai. Quantos anos você já está namorando, Brenda?
Eu tô namorando há 2 anos. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu sei que em julho faz 3. Aí é esse o rolê. 10 anos. 2 e 9, 10, Então, 2 e 10. 2 e 10. Eu não sou de exatas, gente. Léo, me perdoa. Porque ele vai escutar e ele é todo certinho, ele sabe as datas, né? Não. Das coisas. e tem um negócio muito legal, quem, assim, ó, dica, já vou fazer dica de livro, tá? Né? Gente, leia Um Belo Amor Humano, né? Que fala, tem um espaço muito especial sobre os solteiros, né? Fala do lugar dos solteiros na igreja. Existe. Viu, Paola? Viu, Paola? Entendeu? Bom! Oi, tudo bom? Paola, Mas Paola entrou no grupo. Paola entrou no grupo. existe esse lugar, né? Inclusive se fala dos solteiros na exortação Christi Fidelis Light de São João Paulo II, né? De que todo leigo, independente do seu lugar, todo batizado, Yes! Tem um lugar pra mim! sabe? É exatamente. A pessoa acha que vai. Sabe aquela história? O problema é que o pessoal acha que a vontade de Deus é uma meta. Eu tenho que ver a vontade de Deus lá na minha vida, meu querido. Depois que tu é batizado, pronto, a vontade de Deus é todo dia. A vontade de Deus é que tu seja santo, casado, solteiro, enrolado. Amém, igreja. Deu, pronto. É Então, com essa besteira, né? Tipo, de achar que a vontade de Deus tá lá e eu preciso. Não, meu filho, a vontade de Deus é hoje, é agora, é aqui, nesse momento. Exatamente. A vontade de Deus para mim hoje. Hoje. Só tenho hoje para amar a Deus. Só tenho hoje para viver. É muito concreto, né, meninas? Porque a gente vai buscando coisas que a gente nunca vai alcançar. E quando a gente coloca isso como uma meta, não, realmente é isso mesmo. A vontade de Deus é hoje, né? O que eu tenho para viver hoje, né? Eu vou viver o meu concreto hoje. Se eu ficar pensando, se eu tivesse isso, se eu tivesse tais formas de viver, se eu tivesse gente para me ajudar, se eu tivesse, se eu não fosse tivesse colérica, José hoje na minha vida. Mas eu não tenho. Então, o que vamos fazer hoje? A vontade de Deus na minha vida hoje é isso. Vamos viver isso. Porque quando a gente fica pensando lá na frente, a gente se frustra, né? Até porque o lá na frente não existe. Não existe. Verdade. E aquilo que eu era já passou, né? Então, tipo assim, cara, a gente não tem, a gente só tem o presente. Porque o que a gente ainda tá imaginando não chegou, a gente não sabe nem como vai se dar. E o passado já tá, tipo, na misericórdia de Deus. Então, se teve alguma coisa que a gente fez de bom, beleza, bora buscar repetir isso, né? Mas se talvez a gente tenha escorregado ou não tenha vivido tão bem, é hoje que a gente tem pra botar em prática, que é hoje que a gente tem. Esse é o único momento, né? É a única coisa que tá com Deus e com a gente, né? Ao mesmo tempo, é isso, acabou. Olha o que o Papa Francisco falou. Eu digo isso não para assustar, mas simplesmente para dizer que a nossa vida é um hoje. Hoje ou nunca. Eu penso nisso. O amanhã será um amanhã eterno, sem anoitecer, com o Senhor para sempre. Se eu sou fiel a este hoje, e a pergunta que lhes faço é essa que o Espírito Santo faz. Como eu vivo esse hoje? Será que eu estou vivendo bem o hoje, nas condições que eu tenho, como no meu caso, como namorada, né? Porque também tem muitas pessoas, talvez a Paula possa comentar um pouco sobre isso, tem muitas pessoas que ficam olhando para o passado e falam assim, meu Deus, meu passado foi perverso. E é por isso que Deus não me honra. Entendeu? Depois eu posso falar um pouquinho sobre o meu passado. Meu passado foi só Jesus na causa, né? No meu caso, cara, eu pegava geral, real. Eu acho que eu não sei monetizar, contabilizar quantas pessoas eu já fiquei nessa vida. Foi muita gente, mas pense, eu ia para as baladas em Florianópolis e eu nunca fui de beber assim, de encher a cara, mas de era consciente. Minha irmã, eu pegava geral, pegava 20, 30 numa noite. E muitas vezes eu fiquei paralisada nisso. Eu não sei, Paula, se isso, tipo assim, se você já pensou nisso, porque eu sei que o passado da Paula também condena ela um pouco.
Eu conheço o teu passado. Quem conhece o teu passado, essa vozinha melosa, essa vozinha é o cão que tá falando isso para você. Eu conheço o teu passado, você não é digna, não é digno. Eu sei o que você fez no verão passado É aí o em próprio Camboriú. demônio que tá querendo dizer para você assim, ó, sabe que tá querendo te iludir, dizer que você não é digna de ter um casamento, de ter um matrimônio, ou de ser um sacerdote santo, um celibatário de Deus. É o cão que tá fazendo você olhar para trás. Então vamos deixar esse negócio cair por terra. Para Deus não importa. Eu confessei já meus pecados. Eu era catequista, uma vez enchi a cara, peguei geral, no outro dia eu fui ainda um pouco louca para a igreja, cheguei lá e fui me confessar. Eu falei, como é que eu posso ser uma catequista? Às vezes a gente está dentro da igreja também, a gente faz um monte de M. Então, meus irmãos, vamos nos converter e crer no evangelho, como disse uma irmã da comunidade uma vez para mim. Fala, Paola, teu passado te condena? Teu passado te condena. O meu passado me condena, sim. Só que eu não deixo ele vencer sobre mim há muito tempo, né? Porque realmente Orgulho dessa se eu deixasse, eu não estaria hoje onde eu estou, né? Não que a pessoa velha, de vez em quando, não queira bater assim na porta, né? Para querer voltar, para, né? Vivenciar. Eu, no meu caso, tipo, nunca tive essa experiência de ficar com 30 numa balada, né? Mas, assim, eu era muito de beber, fumar, usar alguns tipos de drogas, né? Mas isso eu tive uma experiência. Eu era de um grupo de jovens tal, e comecei a namorar muito cedo e tal. E nisso eu me perdi, né? E quando terminamos, assim, vou pincelar mais ou menos a minha história por cima, que senão vai ficar aqui e dar um livro, né? Mas, assim, um tempo depois eu voltei a ter novamente uma experiência com o amor de Deus, né? Num show, num lançamento de um CD, né? De uma banda, de um ministério de música aqui de Camboriú. Pode falar qual o nome, que eu amo demais. Pode contar. Que é o Amados do Eterno, né? E Sou amado. E nessa experiência, assim, eu vi como realmente Deus queria o meu sim novamente para ele, né? Que realmente estava totalmente afastada e eu já conhecia o amor de Deus, né? E eu tinha deixado para trás, né? E nisso eu voltei a participar de renovação carismática, de grupo de oração e tal, até que eu cheguei a conhecer o Shalom anos depois, né? E nesse tempo, assim, eu tive várias recaídas, sim, né? Tive realmente várias recaídas, assim. E ainda é muito engraçado que essa semana eu estava conversando com uma amiga minha que está no discipulado, quer dizer, ela é formadora no discipulado, e ela diz que a mestra dela diz assim, né? O passado é hoje é hoje, amanhã é hoje e o futuro é hoje. Que nós temos que viver o hoje e não deixar com que o que nos lembra do passado ou tipo o que nós nos preocupamos com o futuro, né? Mas que realmente a gente tem que viver a vontade de Deus no hoje, né? Lutar a cada dia, né? Agradecer por Deus, né? Por Ele nos eleger, né? Realmente dizer não. Obrigada, né? Por tu teres me escolhido, né? E realmente assim. E nisso ficou enquanto a gente dizia, né? Vocês diziam assim ali, eu quietinha aqui. Que a gente tinha que viver hoje, isso muito me lembrava, né? Quando ela conversava comigo essa semana, assim. Porque às vezes a gente não vive, né? E não é que a gente não vive, é porque a gente não quer viver, né? Às vezes o medo vem e as preocupações, como é que vai ser. A gente pode dizer mesmo com essa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Com essa pandemia, a gente não tá pensando no hoje. Às vezes a gente pensa, como é que vai ser daqui a um tempo?
né? Ainda mais assim, a gente preso dentro de casa, aí os solteiros podem pensar assim, meu Deus, como é que eu vou me relacionar com alguém, né? Não Então, consigo gente, nem sair pela porta. Uma amiga minha, e assim, né? O problema dos solteiros, falo assim como uma pessoa solteira, né? É indiscernimento, né? A gente, né? A gente tá aí nos processos da vida, né? A gente não sabe ainda. Mas assim, uma pessoa veio e disse assim, meu Deus, agora mesmo que tu não encontra ninguém, né? Nessa pandemia, tu só tá dentro de casa. Né? O Eu dom disse fantástico assim, de acabar olha, com a gente, pessoa. ainda bem assim que a gente Respira. a gente respira, né? Mas assim que realmente eu sei que se é meu, entendeu? Tá guardado, uma hora vai aparecer, né? E o que é para ser, vai ser. Quando menos né? esperar, querida. Porque assim, a vontade de Deus é para mim, né? Então, na hora certa vai acontecer. Não adianta a gente querer se antecipar ou se precipitar, né? Porque a gente só acaba dando com a cara no chão. É forte, porque, cara, quando eu conheci o Ailton a gente foi amigo por 2 anos. E eu nunca imaginava que eu ia namorar com ele na vida. Primeiro porque o Eu Ailton lembro da Franciele chegando aqui em casa falando do Ailton, de uma viagem de São Paulo. Paola! Primeiro porque ele não faz o meu tipo, em vários aspectos. Mas, não faz meu tipo, assim, tipo, ele é meio bruto. Às vezes eu falo, Ailton, é bruto, menos. Mas, sim. Falou a flor de candura, Franciele Lô. Mansa. Mansa e humilde, de coração. Mas, assim, com o passar do tempo, a gente vai vendo, tipo, você... E às vezes, você quer um príncipe encantado que vai chegar num cavalo branco. Tem as irmãs da comunidade que pensam que vão namorar com alguém da comunidade. Minha irmã é incompatível, não tem. Não tem a mesma quantidade de homem e mulher. Olha em volta e você vai perceber isso, irmã. Entende? Tá, você está conseguindo me entender, amada? Não tem, tá? Se você contar, tem 30 mulheres e 5 homens. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar solteira para sempre, porque o seu príncipe encantado não chegou no cavalo branco. Então, amiga, vem aqui. Vem aqui com a gente. A gente vai falar É legal, é muito bom. Tipo assim, eu tô vivendo uma experiência muito legal de namorar com uma pessoa que não é da comunidade. Porque ele me dá uma visão diferente das coisas. Às vezes eu chego com umas ideias muito pira. E o Ailton fala, Franciele, não, né, amada? Vem aqui, vamos conversar. Não é Volta. Por aí. Aterriza. E ele, por exemplo, o Ailton, ele já foi da Toca de Assis. Então ele tem uma espiritualidade fortíssima. Um amor lindíssimo pela Eucaristia, que eu chego... Ele não... Por exemplo, a gente faz adoração e às vezes a gente fica lá sentado, né? O Ailton jamais, ele já entra na capela, já se ajoelha lá, ele fica de joelho mesmo. É um negócio assim que eu fico assustada. A gente foi, eu convidei ele para tocar numa adoração na minha célula comunitária, e ele ficou 1h30 de joelho. Aí eu falei, esse é meu namorado. Esse é meu namorado, meu Deus. Então, vocês estão ouvindo um choro, é o filho de alguém que está chorando, viu? Mas não fique aí, fique aí. Se você tem filho, é o meu. Agora que eu identifiquei. É o meu. Tudo aqui, tá isso Mas mesmo. o pai está cuidando, né? É o pai está cuidando. É a vida que está acontecendo. É a vida acontecendo mesmo. Então, é o hoje que está acontecendo ali, a criatura sofrida. Então, ele me ensina tanto sobre tantas outras coisas. E ele não era o príncipe encantado que um dia eu sonhei. Mas aí Deus foi quebrando o meu sonho para me dar o sonho dele. E Deus muitas vezes vai fazer isso na nossa vida. Ele vai quebrar os nossos sonhos, vai tirar o nosso sonho e falar assim, minha irmã, minha querida, minha filha, o meu sonho para você é muito maior do que o seu. Aceita, que dói menos. Fran, Eu aceitei. Num ponto muito importante, porque se às vezes Deus quer desconstruir o nosso sonho para construir o dele, primeiro a gente também precisa sonhar, né? De alguma forma, a gente também não pode ficar naquela coisa de ó Jesus, me mande um namorado, de ó Jesus, atende as minhas preces, porque se a gente também não tem essa vontade de
se juntar com a vontade de Deus, independente dela de qual for, cara, como é que você vai querer ter algo se você não tem vontade, né, de ser, de estar, né? Então, isso já é incompatível. E assim, é muito engraçado. Eu não sei se você teve essa experiência, mas talvez Carol e Ideia também possam ter passado por isso antes, até a Paola mesmo no relacionamento antigo dela, assim. Talvez não é a pessoa dos nossos sonhos, mas se a gente for pegar todas as características que a gente achava interessante num homem, num parceiro, em alguém, Deus nos deu as características dessa pessoa nos nossos respectivos namorados e esposos, né? Talvez não da forma que a gente quisesse. E naquele modelo ideal de homem perfeito, de príncipe da Disney, né? Que é o que a gente vive se lembrando disso, mas todas as características de fidelidade, de amor, de doação, de companheirismo, eu tenho certeza que a gente encontra nos nossos namorados e nos nossos esposos, porque, cara, Deus nem nisso ele não é incoerente, né? Tipo, a gente tem um sonho, a gente tem algo. Existe algo dentro da gente que a gente deseja, e Deus vai lá, então beleza, ok. Vamos modelar isso agora, entendeu? Tu tá querendo isso, eu posso te dar algo melhor, mas a gente vamos combinar, vamos casar, né? Então, é muito importante essa questão também do sonho e dos desejos, né? Porque só a partir daí e com a vontade que Deus também consegue modelar as coisas nas nossas vidas, né? E não esperar do além que o príncipe caia, assim, ó, maravilhoso na sua frente. Não vai cair. Então, não vai dar certo. Não vai cair, tá? Não vai vir de um cavalo branco com tal no pescoço. Não vai. Amada, Não, e assim, não vai. tipo assim, a gente também não tá dizendo assim, né? Não é que não vai cair, também não sair aí procurando qualquer um. Isso. Né? A gente tem que cuidar muito nisso, assim. A gente tem que ter, na verdade, eu vejo assim, um olhar, ser atento, né? Porque às vezes o amor da nossa vida pode estar do nosso lado e a gente não tá vendo, né? A gente tem que ver isso, assim, também. A minha experiência foi essa, né? De nunca ter visto o Júnior e a primeira vez que eu olhei, eu me apaixonei, assim. E quando a Brenda ia falando, assim, da questão do relacionamento que ela estava falando agora, eu ia me lembrando de como a gente se conheceu. E foi do nada, assim, eu me interessei por ele, né? E aí, o que eu faço? Uma menina de 16 anos. Com a maturidade plena, né? Só que não. O que eu fiz? Eu me mostrei, eu me fiz conhecer, né? Num retiro, gente, num retiro. Olha aí, ó, então. Galera! Se te convidarem para um retiro, amada, vá. Eu conheci o Léo servindo num retiro. E no retiro que ele estava fazendo, inclusive. Eu conheci o Ailton num jantar de uns amigos. Me convidaram para ir no jantar e aí me apresentaram. Se te convidarem para ir em retiros e jantares, vai, criatura! Eu conheci o Eduardo. Opa. Né? Conheci o Eduardo num grupo de oração. Conversamos melhor, nos conhecemos melhor em uma vigília e começamos a namorar num retiro de carnaval. Olha aí. Então, falando do hoje. Eu conheci o meu. Falando do hoje. Falando do hoje, aquela questão que a gente estava falando, eu conheci o Júnior no retiro, né? E o que eu fiz? Olhei para ele no último dia de retiro, digo, Júnior, eu não quero sair daqui ficando. Atitude, assim, né? Mas sabe, assim, essa questão de realmente de não querer algo que fosse passageiro, sabe, assim, foi uma graça do Espírito, assim, né, na minha vida, né. Eu disse pra ele, Júnior, eu não quero sair daqui ficando, eu não queria sair dali ficando com alguém, sabe, eu queria sair dali namorando, porque eu realmente me apaixonei por ele, assim, e graças a Deus ele topou, né. E estamos aqui. Oh, aleluia! E nós não éramos da comunidade, né? Nós não conhecíamos a gente. Eu conhecia a comunidade, ele não, né? Eu já conhecia a comunidade de Shalom, ele não. E a gente foi trilhando um namoro, e aí quando a gente noivou, a gente foi participar do grupo de casais na comunidade.
tivemos um retiro de mudança de fase e a gente estava perto de casar já. E o meu coração, né? Porque namoro é feito para terminar, né? Como a gente estava falando, né? O namoro é um período de discernimento. E aí vinha tudo aquilo na minha cabeça, né? E agora, Deus? Casa comprada, tudo arrumado. E se fosse celibatário? E se ele for sacerdote? O que faremos hoje da nossa vida, não é mesmo? E aí, no retiro, uma irmã muito cara para mim, rezando por mim, confirmava, né? Deus confirmava o nosso casamento, Deus confirmava todo o caminho que a gente trilhou, como a gente se conheceu, que foi tudo vontade dele. Foi um meio que ele fez, que ele se utilizou para salvar as nossas vidas. Nós dois casamos, trilhamos o caminho vocacional, ingressamos na comunidade. Hoje meu marido não é mais da comunidade, mas ele é muito grato pela comunidade, por tudo que nós vivemos e porque nós realmente conhecemos a vontade de Deus, assim, né? E confirmamos a vontade de Deus. Então, a gente vê que Deus se utiliza de vários caminhos para que a gente possa encontrar a vontade dele para a nossa vida. Mas, para isso, a gente precisa estar aberto. Precisa estar aberto e não sair caçando, como a Paula falou, né? Não vamos sair caçando por aí. Mas olhar com cuidado, né? Ter esse olhar aberto à vontade de Deus, né? Porque muitas vezes eu percebo que tem aquelas pessoas que se jogam para cima das outras e aquelas pessoas que alguém chega para conversar, para criar uma amizade, para criar um diálogo, né? Conhecer outra pessoa e a pessoa já está ríspida. Vai, sai, não quer nem conhecer, não quer criar um vínculo, porque não quer se ferir, porque não quer se machucar, porque não quer dar abertura para ter um sentimento que possa magoar ela novamente. Então, o que a gente faz? A gente se defende criando uma barreira. Eu lembro que, olha só a maturidade da pessoa, né? Sexta-feira na aula, eu para as minhas amigas dizia assim, eu não quero mais saber de ficar com ninguém. Sexta-feira à noite conheci o Júnior. Cheguei segunda-feira na aula falando para as minhas amigas, estou namorando. Errada tu não tava. Tu disse que não ia ficar com mais ninguém. Exatamente. Errada tu não tava. Tu voltou namorando. Eu acho que foi isso, por isso, para não pagar a minha língua, que eu disse, Júnior, não quero sair daqui ficando. Eis que 4 anos de namoro, 10 anos de casado, estamos aqui, 14 anos juntos. É muito lindo, né? É muito bonito. Esse caminho, gente, esse caminho de namoro é um caminho maravilhoso, lindo, 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 ó. Esse 2 para esse caminho de namoro. E eu espero, assim, que tenha iluminado aí um pouco teu coraçãozinho peludo, sabe? Você tem um coraçãozinho peludo, mas dentro tem uma frutinha, tem um kiwizinho. A gente acredita nisso. Se o teu coraçãozinho é só amadurecer. Sabe? Tira a casquinha do kiwi, é tão gostosinho por dentro. Dá para fazer suco, você come a frutinha. A gente acredita que é possível você desfazer este coração de pedra que há dentro do seu peito. E nós, com certeza, estaremos aqui. Agora a gente vai fazer o nosso jogo rápido. Perguntas rápidas. Antes da gente concluir, tá, gente? Jesus! Ai, meu Deus! Então vai ser pergunta rápida. Para quem? Para mim, para Brenda? Tá namorando? Como é? Pode ser? Pode ser, né? Pergunta Andréia e Carol e Paola. Perguntas rápidas. Rápido. Vai lá. Brenda. Quando... Vai, Carol. Vamos lá. Gente, entendam. Quando existe aqueles momentos de dificuldade na castidade. Como proceder? Jogo Ave rápido, Maria, gente, Ave Maria na certa. Tu reza uma Ave Maria, dá uma respirada funda, se precisar, sai, toma um banho e cada um pra sua casa, um beijo e é isso aí, né? A carne grita. Talvez exatamente.
Cara, a gente é jovem, né? Então tá ali no fundo do nosso coração, exalando pela pele. Ninguém disse que ficar junto não era gostoso, então é isso aí, né? Mas é o jeito, cara. Tem que dar um jeito de sair do rolê, assim. Às vezes a gente vai entender quais são os sinais que já tá dando aquele sinal de perigo. Então, depois dali, mete o pé. Tenta nem deixar chegar nesse momento, sabe? Tipo, tentar não chegar no momento, porque é mais fácil você não ir do que você voltar de lá, sabe? Dica de ouro, é mais fácil você não ir do que... Dica de voltar. Uma coisa que eu e o Léo a gente sempre fala é, tipo, cara, pra que tu precisa ir até a ponta do penhasco sabendo que tu pode cair de lá, entendeu? Então, não tem necessidade. Não vai na ponta do penhasco, amado. Fica onde é o seguro para você. Se você for pra ponta do penhasco, a vista vai ser linda. E você vai dizer, vou ficar, quero pular, entendeu? Então, um espirro te derruba, querido. Não precisa nem querer pular, é só espirrar. Já vai. Praza pergunta. Não, agora essa é mais light. Não, quanto tempo? Porque, assim, para o pessoal entender, né? Quem não está na comunidade sabe que tem um processo antes do namoro, que vocês duas viveram, que é o caminho, né? Então, para vocês disserem como foi o tempo do caminho, quanto tempo foi, como era essa vivência, né? Se saía, se tinha que sair junto, saía escondida, como é que conversava, como é que não era. Então, para vocês falarem brevemente como foi esse caminho antes de começar a namorar. Show. Eu vou falar porque o meu é rápido. O meu foi 3 meses de caminho. Não chegou a 3 meses, foi 2 meses, alguma coisinha. Caminho é assim, você continua sendo amigo da pessoa, meus formadores sabem, o Ayrton tinha um acompanhador para ele não é da comunidade, mas ele tem um amigo da comunidade que acompanhou ele, eles rezavam, eu rezava também, e aí a gente rezava junto, ia para missa junto. Então, a gente caminhou 3 meses e liberou o nosso namoro rapidão. Então, foi bem tranquilo. E aí que a gente pôde divulgar, né? Que a gente estava namorando. Enquanto caminha, ninguém sabe. A gente procurava rezar sozinho e tal. E foi o Brasil. Facinho, de boa. Quando você mora numa missão um pouco menor, as coisas ficam um pouco mais difíceis de serem escondidas, assim, porque qual que é a beleza do caminho? É um momento de caminhar na amizade, de você conhecer mais a pessoa, caso que você veja que de fato faz sentido e também rezando com seus acompanhadores namorar, show, tudo numa boa, mas se vê que não é, também todo mundo sai na amizade, ninguém sai ferido com ninguém, né, e tá tudo lindo. Eu e o Léo, nós também caminhamos 3 meses e 17 dias, eu acho. Seu quase 20. Então, 13 dias. Foi quase 3 meses e 20. Só que todo mundo achava que a gente já caminhava antes, porque a gente era bem amigo, assim. Então, a gente ia pra missa junto, diariamente. Os nossos horários eram bem parecidos. Ele da faculdade e o meu do trabalho. Então, e o mesmo ciclo de amizade, né? Então, a missão aqui não é tão grande e acaba todo mundo convivendo mais com todo mundo. E a gente também buscava rezar uma vez por semana ali. Então, às vezes, nem que fosse um terço, ou mesmo rezar mesmo e perguntar para Deus, né, o que ele queria fazer nas nossas vidas. E Deus sempre falou coisas muito fortes nesse tempo, então foi bem massa, assim. E é isso. Mas mesmo a Carol achando que a gente já tava caminhando tipo, muitos séculos-luz antes. Nossa, a Carol passava por mim. Ela dizia, quando que vai liberar esse negócio? Eu só pensava assim, gente, não liberou nem pra caminhar ainda. Tipo, quem dirá pra namorar? Gente, porque vocês não têm noção como esses dois são lindos juntos. Eu sempre rezei muito pra esse casal ser um casal. Então... Eu também rezei muito pra esse casal ser um casal. Fica pra próxima parte do podcast as orações, né, em vista do outro. Mas é isso aí. Então, a minha pergunta vai pra Fran. Depois eu já vou bolando aqui pra Brenda. Pra Fran. Como é que é a sua vivência, né? Tipo, você da comunidade, o Ayrton não. Como é que vocês conseguem, assim, tipo, se adequar, né? Porque a gente sabe que, né, a gente tem um
namoro, né? Tem aquele de encontro, reza junto e tal, né? Então, o Ailton ele não é carismático mais, assim, então não tem oração em línguas, nem nada disso, assim. Às vezes a minha formadora comunitária me pergunta, e aí, vocês rezam? Eu falo, sim, ele reza do jeito dele. Ele não é carismático, então não queira que ele imponha a mão na minha cabeça e de emoção, palavra, não vai acontecer isso, sabe? Tipo, é meio que ilusão. E aí só que a gente vai na missa junto, a gente vai diante do sacrário, sabe? Reza, às vezes a gente reza uma dezena do terço, ou antes de dormir uma Ave Maria. Às vezes quando a gente tá falando na webcam, né? Tipo, faço uma chamada de vídeo antes de dormir, amor, boa noite, vamos rezar uma Ave Maria e tal. Então, tipo, respeito, eu acho que rola muito respeito. Às vezes eu não quero ir pro Shalom e o Ailton fala, vai, é sua vocação, você tem que ir, sabe? Tipo, amor, eu vou dar um migué, vou dizer que eu tô com dor de cabeça e não vou. E ele fala, não, você precisa ir e tal. Às vezes eu não quero ir pra missa comunitária, no centro de evangelização, porque eu sou chamada aí na missa comunitária no domingo. Ele não. Ele pode ir aonde ele quiser, né? Ele não é da comunidade. E eu falo. E aí ele fala, não, vai. Às vezes ele toca no Shalom, ele vai. Mas eu acho que rola muito respeito, entendimento mútuo, assim, eu tento compreender. Tipo, ele não é chamado aí nos eventos que eu sou. Então, eu convido. Se ele não quer, eu fico de boa, fico no Brasil. Mas ele fala, eu vou, tá? E ele não é chamado a viver um monte de coisa que eu sou chamada. E a gente vai tentando dialogar. Acho que o diálogo é tudo, né? E também ceder às vezes, né? Da minha parte, por exemplo, eu peço dispensa para ficar com ele. Falo, não vou nesse negócio aqui, que eu sinto que preciso estar presente na vida dele, né? Última pergunta agora, hein, Paula? Última pergunta. Não, sim. Não, para a Brenda também é a mesma coisa, mas a gente sabe como tipo, os dois são da comunidade, né? E os dois têm a vida bem corrida dentro, né? Tipo, na vida comunitária. Tanto o Léo, a gente vive, né? Tipo, com vocês, né? E, tipo, tanto o Léo quanto a Brenda, tipo, tem bilhões de coisas, assim, né? E como é que vocês organizam o tempo de vocês, assim, para vocês? Eu acho que essa organização do tempo, ela é muito importante, assim. Primeiro porque ela nos ajuda a viver todas as outras coisas, né? Então, tipo, eu ter uma vida organizada no sentido de saber o meu horário de oração, saber que horário eu vou pra missa, né? O meu horário de trabalho também respeitar isso, para que depois as outras atividades corram bem. Então, a partir disso é que a gente também vai encaixando, né? Então, tipo, dar prioridade para participar da missa diária junto, às vezes já é uma super algo super importante para os dois e a gente ainda consegue casar, a gente está participando no mesmo lugar. É importante, é legal ter um dia fixo para convivência e pro momento de oração do casal, então a gente gosta, a gente tem um dia reservado para nós, né? Então, e claro, essa questão de ser maleável também mediante as necessidades nossas, das nossas famílias e também do nosso trabalho e da comunidade é sempre muito importante. Então, o diálogo é muito, muito, muito importante. Acho que foi algo que a gente conversou durante todo o nosso papo aqui e que ficou bem forte. Então, o diálogo de fato, é uma grande porta e uma grande sabedoria para o tempo do namoro. Mesmo, mesmo. Tem que conversar, não adianta, assim. E conversar mesmo, porque eu vejo e acompanho algumas mulheres, tudo, que às vezes não conversaram sobre coisas básicas antes de casar, como tipo, quantos filhos você quer ter? Não que a gente vai escolher a quantidade de filhos, mas conversar sobre isso, sabe? Tipo, 2, 3, 5, seremos abertos à vida, porque se você tem uma mentalidade de que, por exemplo, você quer ter quantos filhos Deus quiser, e o seu namorado, futuro marido, é irredutível nesse aspecto, você precisa repensar. Você precisa entender, será que é essa pessoa mesmo? E aí, às vezes, tem pessoas que não querem nem entrar no mérito para não brigar, para não. Então, dialogar. Diálogo é a chave do rolê. Não tem jeito.
Amém, meu povo! Amém. Amém. Amém, igreja. Nós vamos para o próximo after. Então, o próximo after a gente vai conversar e vai descer mais neste assunto. Mande suas dúvidas para nós, a gente vai tentar responder, beleza? E então, na outra terça-feira tem mais after. A gente espera por vocês. Até lá! Tchau. Tchau.